passaram meia hora desde o início da aula e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Mas esse domingo de EBD, vamos acordar, espreguiçar, paz do Senhor para adolescentes. Sejam bem-vindos à última aula! Ai, servir Jesus é bom demais! Gente, estamos muito felizes. Mais um trimestre acabando, graças a Deus! Sabe que toda vez que a gente vai gravar a aula 13, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. É um misto, né, de sensações. Você tá feliz ou você tá triste? Coloca aí no chat. Eu acho que quem tá indo para outra turma tá triste, porque vai sair da melhor turma da IBD. Quem tá chegando tá mega feliz, né? porque entrou na melhor turma da EBD. Exatamente, né? Claro que vai ter um protesto aí dizendo que não, blá, 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 os outros professores, mas... Isso aí. Contra fato não tem argumentos, né? Quem concorda, né? respira. Isso aí, isso aí. Vamos começar nossa aula, então? Vamos embora. Então, pega a sua revista, sua Bíblia, papel e caneta, porque a nossa aula... vai começar! Agora, vamos começar, então, com oração? Aí depois a gente faz aquele negócio que a gente nunca faz com a Bíblia. Vamos? Que é super novo, quadro novo. Então, tá bom. Ora aí, Larissa. Deus, muito obrigada por mais este dia. Obrigada, Pai, por esse fim de trimestre, por mais essa aula que nós vamos aprender um pouco mais sobre a sua volta, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar, alertar, Senhor, para nós da importância de nós permanecermos firmes e vigilantes, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Jesus. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguinte... eu quero saber uma coisa. Qual é o texto da aula de hoje? E aí, será que vocês sabem? Será que eles já leram? Estudaram? Vamos fazer uma pegadinha? Uma surpresa com alguém, assim, falar assim, toma, encontra aí. Sem ser, pode ser pré-adolescente, criança, adulto, vamos? Como esses irmãos estão com a espada afiada? Vamos ver, a gente sabe que os pré-adolescentes estão, né? E agora, os outros? Bora, então? Bora. Bora. Então, gente, vocês estão na EBD aqui. Quadro Espada Afiada, Gabi e Carol. Gabi e Carol vão ler a Bíblia. Espada Afiada! Meu Deus, tá filmando! Já está sendo gravado. Não, Senhora. Ali, ó, tá atrás de você, ó. visitante não, tá? Visitante. Você já foi recebida, já, hein? Você já foi recebida. Carol, Carol, você é fingida, mulher. Sério. Vem, E a referência é Lucas 21, do 34 ao 36. Lucas, quê? 21. Caralho, eu vou do 24 pro 19. Lucas 21, do 30 é 4 ao 36. E olhai por vós, não acontece. Os dois acharam junto. Falta uma dica, hein? Faz assim, um lê um e o outro lê outro. Pode ser. Começa pelo quanto? Eu tô no 34. De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face dos toda a terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora deixa uma mensagem aí para os pré-adolescentes. Estudem. Que continue na presença de Deus sempre. Bíblia. Muito obrigada, pessoal, que participaram aqui do nosso Espada Afiada. Obrigada por vocês terem lido o texto de hoje. E agora nós vamos começar, né? A aula, começar a discutir isso. Que é isso, Tainara? Tô vigiando. Isso é vigiar? Ué? Ó, gente, você não fala? Você não é professora? Você falou que a gente tem que obedecer a palavra de Deus? Sim. Falou aqui, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo. Nossa, agora? E é isso, assim? Ficar assustada desse jeito? Eu vou ficar aqui. Tô preocupada, minha filha. Jesus voltar agora, nem casei. E aí? Será que vocês também pensam assim? Será sobre que a é volta de isso Jesus? que o texto está falando? Isso é vigiar? O que será que as pessoas pensam
quando elas escutam sobre a volta de Jesus e a E Nova aí? Jerusalém? Será que ficam com medo? Vamos Assustadas, descobrir? assim? Vamos. Será que esse Eu assunto é quero mesmo saber. relevante? Será? Vamos descobrir? Bora, bora, bora. Então vamos lá. Qual era a sua reação sobre a volta de Jesus? Eu ouço da volta de Jesus desde muito criança, né? Então, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, nada mais faz sentido se Jesus vai voltar. Aí eu meio que desanimei de tudo quando eu era criança e falei, pode acontecer a qualquer momento. Eu ficava assustada. Qual era a sua reação, qual era o seu sentimento quando você ouviu falar sobre a volta de Jesus pela primeira vez? Então, era desespero. Por quê? Porque todo mundo colocava muita pilha, né? Lucas, fala pra nós, qual foi a sua primeira reação quando você ouviu falar da volta de Jesus? Quando você era criança, assim, o que você sentia, o que você pensava? Desespero. Porque, tipo assim, quando eu era criança, eu não tinha muita noção das coisas. Aí, tipo assim, praticamente eu não sabia exatamente se era salvo ou não. Aí toda vez que cantava uma música sobre a voz de Cristo, trombeta, eu achei, misericórdia, vou ficar. Porque simplesmente ficava desesperado, meu Deus, Jesus voltou, será que eu vou pro céu? Então, minha reação era desespero, eu quase chorava. Mas, para a glória de Deus, hoje eu tenho certeza da salvação. Se tocar, eu vou. Oh my God! Wow! Pode contar essa experiência primeiro? Eu não, fala você. Fala você. Não, é. Fala você. Mas... Ok. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a volta de Jesus, que eu vi na igreja, sobre o livro de Apocalipse, bateu um medo, um desespero tremendo. Eu fiquei, tentando achar um lugar pra me se esconder, porque bateu muito medo. Porque quando a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente fala sobre a ira de Deus. E a ira de Deus vindo sobre nós, bate um medo tremendo e eu fiquei desesperado. Eu ficava, se um carro passasse buzinando na rua, eu achava que era uma trombeta que tava tocando. Eu ficava em alto desespero. Então essa foi a minha experiência e eu comecei a buscar entender que a graça do Senhor nos salvou e como faz pra gente ser salvo, pra gente estar com Cristo lá na glória. Qual é a sua experiência, velho? 21 foi parecido, então não precisa falar mais nada, não. Para de aumentar a tela, para. Nice. Show! Muito Já bom, que né? a gente viu como que as pessoas reagiram ou reagem quando elas escutam sobre a volta de Jesus, a gente entendeu a importância de aprender sobre esse assunto. Isso aí. Por isso que esse é o nosso último assunto da lição. Vamos aprender sobre a vigilância, vamos aprender sobre, de fato, qual deve ser o nosso comportamento ao pensar na volta de Jesus, né, Larissa? Isso aí. A Bíblia fala muito sobre vigiar, orar e vigiar. Mas o que é esse vigiar? Será que é ficar com medo? Será que é se esconder e ficar assim, olhando de um lado para o outro? Ou então com os olhos abertos para não piscar, porque Jesus vai voltar em um piscar de olhos, né? Então eu vou ficar de olho aberto sem piscar. Imagina se alguém faz isso. Gente, isso não é vigiar. Não. Vigiar significa, primeiramente, ficar alerta, ficar vigilante, ficar atento. Tá, mas você vai ficar atento com o quê? Interessante. Antes da gente falar com o que você vai ficar atento, eu quero lembrar vocês de uma coisa. A palavra de Deus, ela diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Então, em todo momento, o inimigo, nosso adversário, ele está, né, como um leão, bramando como um leão, buscando alguma brecha para entrar e para fazer você pecar. Então, quando a gente fala de vigiar, a gente fala sobre isso, para você não dar brecha. O que é uma brecha, Tainara? O que seria uma brecha? Uma brecha pode ser um comportamento, uma brecha pode ser um pecado, uma brecha pode ser uma escolha e um estilo de vida. Uma brecha pode ser várias coisas, uma amizade, né? Exatamente. Mas é tudo aquilo que vai abrir ou uma janela grande ou uma janela pequena na sua vida que o inimigo vai poder entrar. Tipo assim, Larissa, sou crente, ok, amo a Jesus, estou na igreja, mas menti para os meus pais. Tá, pequei. Sim, se eu peco, eu tenho que me arrepender. Sim, com certeza. Então, naturalmente, eu vou pedir perdão. Sim. E se eu sou perdoado, não existe brecha. Mas aí o que eu faço? Eu escondo isso. Aí eu invento outra mentira para cobrir a mentira que eu contei.
E por causa dessa mentira, eu tenho que contar outra mentira para esconder a mentira. Pronto, a brecha já foi aberta. Escancarou. E entendeu? o inimigo vai entrar. Mesmo que você seja um pré-adolescente que até ora, que até lê a Bíblia, sabe Vem o que na é igreja. certo, o que é errado, vem na igreja, mas essas coisas, esses pecados são brechas na sua vida que o inimigo vai entrar e ele vai destruir você, porque ele se aproveita dessas pequenas coisas. Exatamente. E uma brecha também que eles não percebem, mas está aí o tempo todo, como você bem disse, são as amizades. Às vezes você vem para a igreja, você ora, você louva e tal, mas quando chega na escola, o seu amigo xinga, o seu amigo conta piada imoral, o seu amigo te mostra vídeos, fotos, enfim, assuntos com você que não glorificam a Deus. E todo dia ele vai jogando essa sementinha aí no seu ouvido. Essa sementinha. E você fica assim, não, mas eu sei que é errado, É. mas que tem, né? Eu sei que é errado, eu não faço. Eu vou influenciar Eu não ele. falo palavrão, eu vou conseguir converter ele. Não. Não. E aí, dia após dia, isso tem sido uma brecha para que o inimigo consiga entrar na sua vida. Achar um espaço, né? Exatamente. E a Tainara falou uma situação que às vezes acontece muito. O seu amigo conta uma piada que você sabe que é uma piada imoral, que você não deveria estar ali compartilhando, mas na hora você fica sem graça, né? Você dá aquela risadinha e tal. Isso também é brecha que o inimigo pode se aproveitar para entrar na sua vida. Quando você vê, daqui a pouco aquilo já está fazendo um estrago na sua mente, fazendo você pensar coisas ruins, provocando sentimentos dentro de você que não estavam ali antes, simplesmente porque você deu essa abertura. E por isso que a palavra de Deus, em Provérbios, ensina que nós devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração procedem as fontes da vida, a palavra diz. Então, tudo que conduz a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as emoções que você sente, tudo vem de dentro do seu coração. E se você não guardar e proteger o seu coração com a palavra de Deus, e se você não vigiar, porque não é só simplesmente você proteger com os conceitos da palavra de Deus, você também precisa ficar atento, porque quando essas tentações surgirem, quando esse início de abertura surgir, não, você vai fechar, você não vai deixar brecha nenhuma, você vai repreender no nome de Jesus. Exatamente. E assim o seu coração estará protegido, você estará protegido contra essas armadilhas do diabo, porque ele está a todo tempo procurando alguém para fazer cair. Ou seja, resumindo, não adianta só você saber que você não deve andar na roda dos escarnecedores, que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Você também precisa de maturidade, de sabedoria para discernir. Essa é a roda dos escarnecedores. Sim. E eu não posso estar aqui. Eu não vou ficar ali. Exatamente. Aprendemos, então, o que é vigiar. Não é ficar aí assustado e... Ai, meu Deus, não vai dar tempo de eu casar. Ai, Senhor. Até porque a primeira coisa no nosso coração, o trono do nosso coração, ele é de Deus. O nosso plano A é ir para o céu. O nosso plano A, o nosso tudo é o céu. E todas as outras coisas estão aí só para nos levar até o céu, só para nos ajudar a chegar lá, para nos edificar. O bônus, por exemplo, assim. Quando você pensa assim, Jesus, espera eu casar para voltar, é um pensamento muito egoísta. Com certeza. Sabe por quê? O seu casamento, quando duas pessoas namoram, e namoram para a glória de Deus, elas se casam para a glória de Deus, para que através do casamento delas, mais pessoas conheçam a Jesus, para que o projeto de Deus, né, que ele tem para a humanidade se cumpra através daquela família. Então você não está casando para ser feliz, está casando para fazer outra pessoa feliz, para fazer o reino de Deus avançar. Qual é a lógica de Jesus esperar você casar para ele voltar? E outra, é como se você estivesse dizendo assim para Jesus, né? Jesus, não volta ainda não, deixa eu satisfazer minhas vontades. E depois que você casar? Não, Jesus, espera só eu ter filhos. Jesus espera eu ter filho. Jesus espera... Ou seja, esses pensamentos, esses desejos, sentimentos, eles são egoístas. É claro que todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho, todo mundo quer realizar sonhos. Mas quando a gente fala assim... Nossa vida não é sobre isso, né? No principal das coisas, não é sobre isso. Então, pré-adolescente, o foco number one da nossa vida é o céu. E tudo que acontecer
para trás, tudo que acontecer em volta disso, é só para a gente chegar no céu e chegar com mais pessoas no céu e cumprir o nosso propósito, mas é tudo sobre a gente ir para o céu e estar com Deus para sempre. Então não faz isso. Ah, não. O céu é uma coisa, meu casamento é uma coisa, minha escola é uma coisa. Família, minha né? Meu não, futuro emprego. Para. Né? Pode parar com isso, de departamentalizar a sua vida. Não, toda a sua vida, ela existe, ela foi feita para glorificar a Deus. É como se fosse um círculo, assim, né? A gente já falou isso em outras aulas. Exatamente. É como se fosse um grande círculo onde Deus está no centro e todas as outras coisas estão em volta. Tudo vai ser regido por Deus e para nós fazermos tudo também para a glória de Deus com o alvo no céu. E é até importante a gente falou isso, porque a gente já falou isso já tem bastante tempinho. Sim. E as pessoas, até crentes, normalmente costumam fazer uma pirâmide. Então, elas colocam Deus aqui em cima, ou Deus na base, né? Deus é a base de tudo. Aí depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem a igreja, depois vem sei lá o quê, e blá, 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 e vai departamentalizando. E aí, quem está na base deveria ter o maior tempo e tudo mais. Sim. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, não é bem assim. Ó, a gente dorme 8 horas por dia. A gente nunca ora 8 horas por dia. Não. Ó, a gente trabalha o quê? Talvez umas 10 horas por dia, 10 né? Tá horas na por escola dia. ou tá fazendo alguma outra atividade. E a gente não ora, não lê a Bíblia, não está na igreja esse tempo todo. Não. Ou seja, essa questão da pirâmide, de você departamentalizar a sua vida em grau de importância, é errado. Não é um bom princípio a se partir. Não mostra a realidade, né? Exatamente. O bom é você pensar num círculo, onde que o que está no centro é o mais importante e tudo que sair desse centro, tudo que está em volta desse centro, reflete o que está no centro. Então, você pode trabalhar 8 horas e orar 1 hora. Por quê? Porque o seu trabalho glorifica a Deus. Exatamente. O seu trabalho é um trabalho para o Senhor. O seu trabalho é um trabalho que honra o nome de Deus. Então, o centro influencia toda a sua vida. E isso vai linkar muito com a igreja nécia e com a igreja prudente. E quando a gente falar igreja, entenda por mim, por Larissa, por você, como membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor. Muitas vezes a gente pensa na igreja física, e aí quando a gente lembra na igreja física, a gente lembra das pessoas que desonram o nome de Deus. Vamos pensar na igreja nós, na igreja noiva de Deus, ok? Na noiva de Cristo. Ela precisa estar atenta a tudo que está acontecendo. Ela precisa vigiar o tempo todo. Jesus, ele traz uma parábola, várias, né? Mas uma delas é sobre um senhor, ele tinha uma terra, e ele pega e ele fala assim, olha, eu estou saindo e vocês precisam vigiar a minha terra. E eu vou voltar. E ele deixa lá os servos dele na terra. E aí Jesus fala, quando esse senhor voltar, como que ele vai encontrar aquela terra? Ele vai encontrar os servos prudentes? Se ele encontrar os servos servindo, trabalhando, cuidando bem daquela terra, né? Ele vai recompensar. Mas e quando ele voltar, ele encontrar os servos bebendo, curtindo, espancando, tudo desleixado, tudo deixado de lado, o que ele vai fazer? Vai tirar os servos dele, vai destruir tudo aquilo e vai dar para alguém que seja melhor. E no reino dos céus, não é diferente. Nós temos um chamado. Eu, Tainara, tenho um chamado. Larissa tem um chamado. Você tem um chamado. Nós, como igreja, temos um chamado. E o noivo, ele está vindo nos buscar. Ele já está voltando. Nós já vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aí a grande pergunta, e essa é a questão da vigilância, é, e se fosse agora? Como que ele nos encontraria? Como que eu estou cuidando do templo do Espírito Santo? Como que eu estou cuidando das coisas, dos dons que Deus me deu? Como que eu estou cuidando da minha igreja? Como que eu estou cuidando do meu relacionamento com os meus pais, com os meus... Como que está a minha vida se fosse agora? Sabe, é difícil você refletir nisso acerca de um dia, mas todos os seus dias estão refletindo como está o seu coração. Se todo dia você peca, mas você está lutando contra o pecado... Muito bem, mas todos os dias você peca e você fala, mais uma vez, né? Pequei, vou pedir perdão aqui, mas eu já sei que eu vou fazer de novo, né? E tal. Mostra que você não está cuidando bem daquilo que Deus te deu. Exatamente. Então, você está até construindo uma casa. Todos nós estamos construindo, fazendo, estamos crescendo, estamos
passando por momentos da vida, mas existem pessoas que estão construindo a sua casa sobre a rocha, e são aquelas que estão confiando em Jesus, lutando para mudar, lutando para amar a Deus, e pessoas que estão construindo a casa sobre a areia, que são pessoas que estão no deixa a vida me levar, vida leva eu. Entendeu? Que estão fazendo as coisas ao seu tempo, que estão fazendo segundo as suas próprias vontades. E é interessante a gente falar que essas pessoas que, às vezes, estão construindo a casa sobre a areia, nós não estamos falando também só das pessoas que estão no mundo. Não, justamente. Tem gente dentro da igreja que está na casa de Deus, que diz fazer parte do corpo de Cristo, mas ainda assim continua construindo a sua casa sobre a areia, achando que está fazendo a coisa certa, vivendo assim, não, deixa a vida me levar, não, Jesus não vai voltar agora mesmo, né? Tem muita gente que pensa assim, Exato. não, Jesus não vai voltar agora, então eu posso deixar mais um pouquinho, eu posso me arrepender disso depois, eu posso fazer isso por mais um pouco de tempo, né? Mas isso não mostra alguém que está cuidando daquilo que Cristo entregou. Isso mostra uma pessoa que não está preparada, e se você continuar nesse ritmo, você não vai estar preparado nunca. E quando Jesus voltar, você vai ficar. Exatamente. O que acontece com as 10 virgens. As 10 estavam esperando pelo noivo. Sim. As 10 estavam no contexto religioso. Mas 5 foram prudentes e 5 foram loucas. É como se fosse assim, né? As 10 são crentes, estão na igreja, as 10 estão no Ministério de Louvor, estão no Ministério Teens, estão dando aula na EBD. As 10 estão fazendo isso, mas 5 delas estão fazendo as coisas relaxadamente. 5 delas não estão dando o devido valor, a devida importância, não estão enchendo a si mesmas do Espírito Santo, não estão tratando com zelo das coisas do Senhor. E por que o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer dos nossos pecados, é o Espírito Santo que vai falar conosco sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo, de nos convencer, de nos confortar. Uma pessoa está na igreja e não está buscando um enchimento com o Espírito Santo, não está buscando um relacionamento com Deus, ele é louco. Sim. Porque como que ele vai se preparar para o dia do juízo? Como que ele vai se preparar para a volta de Jesus? Como que ele vai se preparar para isso? Não tem como. Nós, pessoas naturais, carnais, nós não temos forças, nós somos desesperados para pecar, mas o Espírito Santo dentro de nós, essa busca por mais de Deus. Ele luta, né? Ele luta com a carne para que já consiga percebeu, vencer Larissa, isso. que depois que você se converteu, você não consegue mais pecar em paz? Exatamente. Quando a pessoa está no mundo, ela xinga, ela não tá nem aí, sente porque até um remorso. Tipo assim, às vezes também, né? Tal. Às vezes também. Mas quando você é filho de Deus, o pecado gera uma dor tão profunda Não em dá. você. É um incômodo, né? Sim. Que Poxa, você não consegue ficar. Você tem que se arrepender. Exatamente. Aquilo te você leva ao quer arrependimento. mudar. E é engraçado que as pessoas acham que elas vão se mudar sozinhas. Então, mas não é verdade. Fala assim, professora, é verdade, eu jogo muito, eu queria parar de jogar. Então, quando eu parar de jogar, eu vou buscar mais a Deus. Não, você tem que buscar a Deus. E automaticamente você vai abandonando essas coisas. Isso vai ser uma consequência, né? Exatamente. Quando eu me converti, eu não me vestia como eu visto. Eu me vestia de um jeito totalmente diferente. E ninguém chegou para mim e falou assim, você não pode usar essa roupa. Muito pelo contrário, quando disseram isso, quando imporam isso, sem eu me converter, eu fazia por mera obrigação. Mas quando eu me converti, eu falei assim, nossa, como que isso é ruim? Isso está incomodando a Deus. E o Espírito Santo próprio Espírito a mudar. Santo faz isso. Isso faz parte do processo de santificação. Quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo habita em você e você vai alimentando ele a cada dia, naturalmente, aquilo que você fazia antes, você não vai mais se sentir confortável para fazer. Ele vai produzir essa santidade em você. Exatamente. E não só em questão de roupa, de amizades ou de qualquer outra coisa. É em absolutamente todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Ele te entende e ele quer te mudar. Ele quer te transformar. Ele é uma quer luz, te né, ajudar. que aponta o caminho, que ajuda a direcionar para onde você deve ir. Olha, faz isso, não faça isso, isso está errado. E ele fala, muitas vezes a gente não vai conseguir ouvir a voz dele, tipo, Larissa, faça aquilo. Mas dentro de você, algo está dizendo uma coisa que você não... Por exemplo, hoje eu vou na casa da minha amiga fulana de tal. Do nada, uma coisa assim, não vai ser bom.
vai acontecer isso e isso lá. Você naturalmente não pensaria nisso. Não. Você quer ir, você quer se Não divertir. é uma coisa natural. Então, o que pode ser? É o Espírito Santo. E olha como aconteceu comigo uma vez. Eu estava normal, né, vivendo a minha vida, e aí eu comecei a sentir um negócio que eu devia pedir perdão para uma pessoa. E me veio assim essa coisa, pede perdão para fulano, você tem que pedir perdão. E eu ficava, gente, isso é coisa da minha cabeça, nada a ver, pedir perdão, eu nem tô... Né, fiz nada para a pessoa, nem estou sentindo nada em relação a essa pessoa. E aí continuou, pede perdão, pede perdão, pede perdão. E aí eu entendi que era o Espírito Santo me mandando pedir perdão. E pediu? Porque pedi. Claro que eu pedi, eu obedeci, né? Mas era algo que talvez por mim mesma, eu não estava incomodada com aquilo. Exato. Eu, por mim mesma, não ia ter vontade de pedir perdão para fulana. Até porque o pedir perdão envolve muita coisa. Você quebrar o seu orgulho, você chegar até alguém. Mas o Espírito Santo estava ali, né, incomodando, impulsionando. Não faça isso. Por quê? Ele vai fazer exatamente isso que a Thay falou. Ele vai te direcionar, ele vai te mostrar qual é o caminho certo. Exatamente. E assim nós vamos estar vigiando. É o Espírito Santo que vai pegar para esse pré-adolescente que mentiu para o pai, o exemplo que a gente deu, vai falar assim, você não pode mentir. E vai fazer com que você peça perdão aos seus pais, para que você não abra uma brecha. Ou seja, a gente precisa do Espírito Santo em todo o tempo, pertinho de nós, dentro de nós, ali todos os dias, para que nós venhamos estar vigiantes e preparados para o dia da vinda do Senhor, da volta de Jesus. E agora, depois que nós já falamos de tudo isso, a gente quer deixar essa pergunta para você. Você está preparado? Se o arrebatamento for hoje, você está preparado? Como está a sua vida? Por quê? Primeiramente, gente, Deus é um Deus santo. E se nós somos seus servos, nós precisamos ser santos. Nós precisamos imitar. Só que esse estilo de vida, né, essa vida que nós levamos, não é meramente algo, né? Tô aqui vivendo, um dia eu acordei, hoje eu vou ser crente, hoje eu não estou muito para ser crente. Não, isso é uma decisão. Todos os dias você precisa levantar e decidir, não, eu vou seguir a Cristo. Eu vou estar preparado para a volta de Jesus. O Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo habite em mim e direcione todos os passos da minha vida. E todos os dias você precisa se levantar, decidir e sustentar essa decisão. Porque se você for esperar ter vontade, né, você não vai ter. Porque a nossa carne, ela tende para o mal. A nossa carne não tem vontade de abrir, de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, de ser santo, de estar preparado. A nossa carne não quer isso. Mas todos os dias, se você decidir, você vai se levantar e vai falar, não, eu vou viver hoje para Deus. E você faça isso todos os dias, que o Espírito Santo vai trabalhar em você. E quando o Espírito estiver mais forte do que a sua carne, aí sim já vai se tornar muito, muito prazeroso de você abrir a Bíblia, de você falar com Deus, de você orar, de você estar alerta. Você está alerta e vigilante, já não vai ser mais aquele esforço, porque o Espírito Santo agindo em você vai te ajudar nessas coisas também. Mas, acima de tudo, é essa decisão pré-adolescente de você querer estar ali, seguindo a Cristo e vivendo. Porque não é, né, uma coisa que um dia você acorda e você decide ser crente, no outro dia você não quer mais. Não, é uma decisão, mas que você precisa sustentar. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E é um estilo, vamos chamar assim, estilo de vida maranata. Por que estilo de vida maranata? Porque é um estilo de vida que mostra para as pessoas que você é diferente. Por que você é diferente? Porque você está clamando, vem Jesus, vem Jesus. Então, se o meu estilo de vida é maranata, Larissa, eu não me prendo às coisas desse mundo. Não. Porque o meu estilo de vida maranata sabe que eu não sou deste mundo. Se o meu estilo de vida é maranata, as coisas que antes eu amava, eu já não amo mais. Porque eu sei que elas são passageiras, fúteis, vãs, e vão ficar aqui. Sabe, é essa percepção de que pode estar passando na cabeça deles agora lá. É a última lição, e elas ainda estão batendo na tecla que Jesus está voltando. Já tem 2000 anos que Jesus está voltando, não voltou até hoje. Pré-adolescente, deixa eu falar uma coisa para você.
Jesus está voltando para uma galera todo dia. Sabe como? Através da morte. A morte. Quando uma pessoa morre, ela vai direto ou para o céu ou para o inferno. Ela vai para o julgamento dela. Então, assim, quando a gente fala Jesus está voltando mesmo. Pode ser amanhã para você. Eu me lembrei agora de um vídeo que colocaram no grupo do WhatsApp, de uma igreja muito próximo da nossa aqui. Um jovem que foi à frente quando o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Isso era por volta de 9 horas da noite. E ele foi lá e ele aceitou Jesus e o pastor orou por ele, para que Deus escrevesse o nome dele no livro da vida, que ele fosse perdoado dos pecados dele. Um jovem super novo. Não deu 10 horas, ele deve ter comido? Sim, deve foi ter para comido. casa, dormiu, e quando ele foi trabalhar, às 8 da manhã, ele morreu. Ele morreu. Tá, mas é um jovem que ele morreu. Tá, ele ia ter filhos, ele tinha planos. E ele morreu. Jesus voltou para ele naquele momento. Exatamente. E ele soube fazer a decisão certa há 8 horas atrás. Gente, vocês têm noção de que o futuro dele mudou naquele momento, a eternidade inteira dele mudou naquele momento, e é isso que a gente está pregando para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade agora de pensar, onde será que eu vou viver eternamente? A minha vida é uma vida maranata? É uma vida que as pessoas olham e falam assim, nossa, ele está esperando a volta de Jesus. Ele realmente está preparado para a volta de Jesus. Ele está preparado. Se for agora, todo mundo vai subir, ele vai. Se Jesus voltar só para ele, ele vai. E se demorar mais 1000 anos, não tem problema, ele vai. Ele vai também. Ele vai. É isso. É claro que não vai demorar, a gente já sabe que está realmente Tá chegando. às portas. Tudo, todas as aulas mostraram isso, né? Que tudo indica que já, acho que dá para a gente ver o arrebatamento. Eu acho também. Mas e você, está preparado? Preparado? Você está preparada? É momento de refletir. Não adianta a gente pensar. sair da última aula sem refletir, né? E sem tomar a decisão. Se você percebeu que, olha, eu ainda não vivo um estilo de vida maranata. Eu ainda não estou vivendo como se Cristo fosse voltar. Então, hoje é o momento de você tomar essa decisão agora. Assim como aquele jovem escolheu, foi lá na frente, levantou a mão e disse que queria aceitar Jesus, esse é o momento de você tomar essa decisão na sua vida. Se você já aceitou Jesus, não. Então, a partir de hoje, eu vou começar a viver nesse estilo maranata, preparado. Sim. E se você ainda não aceitou Jesus, essa é a hora também de você aceitar a Cristo e, a partir daí, também viver no estilo de vida maranata. Maranata. Porque ele está chegando, ele está às portas. Mas mesmo se ele não estiver chegando, né? Mesmo se ele não estiver chegando no arrebatamento, ele pode estar chegando para você. Exatamente. E pensem, a gente não está aqui querendo colocar medo em vocês. Isso não tem que trazer medo. Não, mas sim uma expectativa de que vocês vão morar no céu com Jesus. Sim, que vocês façam uma festa lá no céu. E vocês já viram nas aulas passadas como que vai ser o céu. Vai Gente, ser maravilhoso. Eu não quero perder isso de jeito nenhum. Eu quero estar lá. Eu não quero estar em nenhum outro lugar. Todo dia eu falo, Deus, eu quero ir morar no céu com o Senhor. Me muda, me transforma para que eu consiga chegar aí. E esse deve ser o nosso objetivo. E esse deve ser o nosso foco. Isso olhando tem para que ser Jesus, o que nos move. correndo, lançando fora as coisas desse mundo e prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. É isso. É sobre isso. Isso vambora, é o Maranata. acabou, vambora. Acabou, tchau. Show. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. E agora, você que já decidiu viver no estilo de vida maranata, você também vai fazer uma coisa que os crentes maranata fazem. E o que é? Cantar. Não, tô brincando. Também, mas ofertar. Tá aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar no dia de hoje, que foi oferta, gente, para a glória de Deus, faça isso. Isso vai ajudar a contribuir aqui no reino de Deus, na casa de Deus. E participa também dos 1000 valentes. Você já faz parte? Eu faço. Eu também. Isso aí, pra seja glória de Deus. E sou muito abençoada por causa dos 1000 também. valentes. A Larissa até só recebe todo mês, Larissa. Com testa de graça, recebi uma bênção. Todo mês. Glória a Deus. Olha, Deus me abençoa muito financeiramente, mas
Ele faz isso com aquelas pessoas que são fiéis, né? Nos seus Exatamente. dízimos, nas ofertas, nos votos. Então, faça isso e seja abençoado também Quem é financeiramente. fiel no pouco, no muito, te abençoarei. Isso aí. Então, vamos ouvir um louvor e ofertar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Amém. Que Deus Amém. abençoe você que ofertou. E vamos orar então para encerrar nossa última aula do trimestre. E aí eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Quem será que vai gravar a aula 1? Será que vai ser você? Será? Quem? Será que sou eu? Quem? Será que é Abraão? Será que temos professores novos? Será? Será que temos alunos novos? Será? Próxima aula. Então, to be continue. Essa aula vai continuar. Foi um inglês meio francês. To be continue. Vamos orar. Já tá hora. Já é a lição 13. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esta aula, obrigada pela oportunidade que nós temos de conhecer ainda mais o Senhor. Senhor, nós te amamos muito, desejamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Espírito Santo, nos transforme, fala conosco para que nossas lamparinas estejam cheias, Pai, Amém. com a tua unção, com o teu óleo, para que possamos, quando o noivo chegar às portas, nós podemos estar
prontos, preparados para te encontrar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.